Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o podcast Rádio Ciência Popularização da Pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar a sociedade sobre ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre o processo de produção de farinha d'água, seus subprodutos, a aproximação e significação dos conceitos atribuídos por agricultores do município de Santo Antônio do Içá e a química. Projeto aprovado no edital número 004/2021 PCE-FAPEAM. O professor João Paulo Montalvão Silva é o nosso convidado de hoje. Ele que é graduado em Ciências, Biologia e Química, especialista em Gestão e Docência na Educação Superior e Metodologia do Ensino de Química. Professor da Secretaria de Estado e Desporto, SEDUC, Escola Estadual Santo Antônio, município de Santo Antônio do Içá, residente e natural da região do Alto Solimões. Seja muito bem-vindo, professor João. Qual o objetivo do projeto desenvolvido e que tem como título esse nome, né, bem diferente, carinhosamente chamado de Química com Farinha? O que é? Então, Química com Farinha é um nome carinhosamente atribuído a uma atividade desenvolvida no programa PCE no ano de 2021 no município de Santo Antônio do Içá. Basicamente, a atividade desenvolvida nessa pesquisa, ela objetivou investigar e principalmente aproximar o discurso dos agricultores, suas práticas agricultoras, de agricultura, de cultivo, de preparo da farinha d'água e seus subprodutos, né, com a linguagem que a gente utiliza dia a dia nas salas de aula, principalmente no ensino de química, físico-química, no nível do ensino médio. Basicamente, nós buscamos objetivar, trazer essa contextualização, essa conexão desses termos que, às vezes, a maioria dos alunos acredita que o que é que isso vai influenciar na minha vida, professor? Na realidade, onde que isso funciona? Né? E vivenciar isso na prática, relacionando esse discurso tão rico, né, que a Amazônia, por si só, ela tem essa riqueza cultural, né, social, além da sua biodiversidade, que é incontestável, né, a gente traz para dentro da escola, né, e traz a realidade do aluno aos nossos conteúdos ministrados diariamente nas nossas salas de aula. Muito bem, professor João. Como foi realizado e desenvolvido as atividades do projeto? Então, como a proposta ela visava ser desenvolvida no ensino médio, nós trabalhamos com alunos do ensino médio, né, fazendo essa pesquisa com alunos do ensino médio, visando esse protagonismo do aluno na construção do seu próprio conhecimento. Então, os alunos puderam vivenciar todos os processos de produção da farinha, do plantio à venda. A venda do produto final. Basicamente, nós pegamos uma região que é referência lá no município, né, que faz parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Esses alunos foram acolhidos por 5 famílias, né, 5 famílias de agricultores, né, basicamente envolveu ali 20 agricultores, né, e a gente pôde vivenciar uma atividade coletiva e riquíssima, um convívio familiar, né, a ida até a roça, né, a ida à casa de farinha. E esses alunos vivenciaram na prática, né, e puderam, a partir dessa observação participante, eles puderam trazer essa carga de conhecimento desenvolvido de forma milenar por nossos agricultores, né, trazendo e ressignificando para dentro do conteúdo visto na escola. Além dessas visitas, a gente teve também uma catalogação desses resultados por meio de imagens, de entrevistas, né, com esses agricultores, né? E, na prática, essa catalogação, por meio dessa catalogação, nós tentamos montar um glossário, né, um dicionário do agricultor, né, com essa ressignificação ou com essa reafirmação, né, porque, na verdade, é uma reafirmação desses discursos para a nossa linguagem da química, da fisicoquímica, da biologia. Eu gostaria ainda, né, dentro dessa pergunta, que o senhor destacasse de como que foi
os alunos adquirirem esse conhecimento passado, né, pelos produtores, agricultores? Legal essa pergunta. Todos eles reclamavam muito. Professor, eu sou acostumado só a comer a farinha, né? Todos eles vão lá no mercado, é muito fácil, né? E às vezes ele até dizia, nunca mais eu reclamo do valor da farinha. Porque se a gente for pensar, no mínimo 8 meses para sair o produto final, né? Do plantio até a venda, né? Então, a forma com que se agrega valor, eles também começaram a refletir mais, né? Nessa situação comercial. Então, eles puderam vivenciar mesmo, foram para a roça, fizeram desde a capina, a coivara, tiveram os métodos de plantio utilizados, né? Por meio dos brotos, da maniva, fizeram o arranque. Toda essa parte que eles viram, o processo de produção 100% artesanal. Em Santo Antônio do Içá acontece ainda 100% artesanal, né? Os instrumentos, né? Eu destaco os instrumentos da produção, que às vezes é passado desapercebidos, né? A cuia, o que a cuia representa se nós trouxéssemos a cuia para dentro de um laboratório de ciências, né? O forno da farinha, né? No processo da torragem. Utensílio, né? Isso, a importância desses utensílios, né? O tipiti, por exemplo, a peneira que faz a granulação, né, da farinha. Então, essa significância, né? E essa relação desses saberes que foi, no meu ponto de vista, o maior contributo dessa pesquisa para com os nossos alunos. Com os alunos. E eu vejo aqui que ainda, né, de como foi desenvolvidas as atividades do projeto, a divulgação à comunidade, né? Depois de tudo isso, foi feita essas coletas de dados, né? E vocês levaram para a comunidade, para os agricultores, passaram isso para eles? Como que eles receberam? Isso foi concomitante a esse projeto. Nós tivemos a oportunidade, no mesmo ano, por intermédio da FAPEAM, produzir um evento de divulgação científica dentro da escola, né? O projeto de divulgação se intitulava Mãos Dadas, que foi uma oportunidade de nós divulgarmos todos os PCEs desenvolvidos lá no município, pelo menos aí em 3 anos. Nesse evento, além da comunidade acadêmica que nós chamamos, também convidamos, né, para fazer parte, todos os atores envolvidos durante todas as pesquisas, eles foram convidados também a participar. Então, agricultores, todos os atores sociais envolvidos em outros projetos também tiveram essa participação e as suas devidas homenagens, né? Então, a comunidade como um todo lá no município, ela participou e foi muito gratificante. Maravilha. Quais os principais resultados já alcançados desse trabalho do projeto? Então, um dos primeiros resultados que a gente vê de forma significativa é a própria alfabetização científica, né? Por que isso é importante? Porque o aluno, o que a gente percebe hoje, é que o aluno ele começa a se alfabetizar cientificamente somente quando ele chega na graduação, sem lá no ensino básico ele ter passado por etapas de investigações dessa natureza. Sim. O que às vezes a gente agradece muito à nossa agência de fomento pela oportunidade que se dá, né, a trazer pesquisas a nível médio, né, e a gente não desmerece dizendo que é menos pesquisa ou mais pesquisa de quem faz dentro das universidades, né? Então, um dos principais resultados é a alfabetização científica dos nossos alunos, né? Outro resultado super importante que eu venho bater nessa tecla é a nossa contextualização. Dentro dessa modalidade de novo ensino médio, a gente sempre fala na contextualização, que o que é isso, né? É trazer a realidade do aluno, por exemplo, lá na matemática, onde é que eu utilizo a fórmula de Bhaskara. Né? Com o aluno, professor, onde é que eu vou utilizar isso? Né? Então, contextualizar é você trazer aquele ensino teórico, abstrato, né? E trazer para esse aluno uma aplicabilidade real na vida dele. Né? Aí tu diz, a farinha é algo tão comum, é possível a gente observar processos químicos lá no meio, processos biológicos? Claro, a gente está tratando de processo de produção de alimento, né? Lá a gente está falando de processo de fermentação, de desidratação, né? O próprio manejo do solo, né? Tem toda essa parte. Então, essa contextualização também é um dos principais pontos que a gente coloca como resultado positivo nesse projeto. Maravilha. Professor João, qual o impacto o projeto proporcionou no aprendizado do estudante? Então,
Na escola a gente trabalha muito com números, né? A gente vê muito isso. O que a gente percebe foi esse interesse do aluno em progredir academicamente. Entendi. Né? Porque em um lugar que tu tem poucas oportunidades, um baixo acesso às universidades, né, trazer atividades dessa natureza estimula e muito o aluno a querer progredir por meio do ensino, por meio da educação. Né? O que a gente sempre prega. Daqui a pouco a gente vai mencionar sobre essa zona que nós vivemos aqui no nosso Solimões. Existe uma zona obscura do ponto de vista acadêmico, né? Que são justamente esses lugares onde a universidade não se faz presente, que a escola básica ela se torna uma referência de ensino, de progressão de vida, de ascensão social. Então, essa carência da presença da universidade nesses lugares causa muito isso. E projetos dessa natureza enriquecem muito e estimulam os nossos alunos, né, lá do ensino básico a querer progredir nesse mundo acadêmico. Sim. Professor João, quais os projetos dessa natureza que impactam o dia a dia da escola? Então, ele impacta diretamente na própria construção do conhecimento, né, seja ele de química, de física, de biologia, né, ou de sociologia, de história, não sei, né, ao aluno ser protagonista da construção do seu conhecimento. Né? Como assim? Quando tu tens aquelas aulas ditas teóricas, só aquilo em sala de aula, o aluno ele não se interessa. Falo isso por experiência no ensino básico. Tem um desdém por parte dos alunos. Sim. Então, assim, o impacto na escola não é só um impacto financeiro, porque os alunos que participam, eles ganham uma bolsinha também, né? Uma bolsa que a FAPEM ela fornece, mas tem esse impacto de construção de conhecimento, sim. Então, o aluno que participa desse tipo de atividade, ele sai mais preparado. Isso é incontestável, né? É incontestável. Aí pode dizer, mas como é que acontece essa seleção de alunos? Vocês escolhem os melhores alunos para serem bolsistas? Não. Não é assim. Essa seleção ela é mediante a proximidade que aquele aluno tem com a disciplina em que vai se desenvolver o projeto, né? Entendo. Depois, inclusive, essa seleção só acontece posterior à aprovação, né, do projeto mediante a agência de fomento. Professor João, quais as principais dificuldades na realização de pesquisas na região? Esse é um ponto importante que a gente coloca de forma generalizada, Kátia. Falar de financiamento de pesquisa, né, no estado do Amazonas e no Brasil como um todo é falar de um problema geral, né? Que no Brasil, historicamente, a pesquisa, infelizmente, ainda lá está engateando, né? Dentro das universidades, né? Dentro dos programas de pós-graduação. Quando tu trazes essa realidade de realizar pesquisa no ensino básico, é muito mais difícil ainda. Sim. Né? Então, o interesse das agências de fomento, ela passa por políticas públicas. Então, um dos primeiros pontos que a gente destaca é o financiamento de pesquisas no Brasil, né? A nível nacional e a nível estadual. Sim. Né? A nível estadual, nós temos a FAPEAM, que abre ainda, né, essas oportunidades para esses professores estarem participando, submetendo o projeto. Né? Um outro ponto, né, que acontece é que existe uma baixa adesão, né, de colegas do ensino básico na submissão de trabalhos. Ou seja, professores? Professores. Né? Mas isso vai muito além, assim, Kátia. Também tem a situação da formação continuada, né? Do excesso de carga horária, excesso de turmas para o professor do ensino básico, né? Como é visível também nas universidades. Né? Então, esse é um outro ponto também que dificulta muito o desenvolvimento da pesquisa, né? No ensino básico. Volto a repetir que talvez um dos principais problemas que nós temos também é essa zona obscura científica e acadêmica que a gente tem aqui no Alto Solimões. Aí você pode perguntar, mas como se delimita essa zona? Né? Tá. Basicamente, a meu ver, né, não estou dizendo que é uma situação geral, é uma hipótese que a gente sempre destaca dentro das escolas, é que onde a universidade não se faz presente, fisicamente, né, pouca pesquisa é desenvolvida. E isso estatisticamente é comprovado. Por exemplo,
nós aqui na região do Alto Solimões, nós temos 9 municípios, né? 9 municípios. Qual é a predominância e qual é a frequência em quais municípios as pesquisas dentro da universidade elas são desenvolvidas? Né? Elas abrangem aqui Benjamin Constant, que tem a presença da Universidade Federal, abrange em Tabatinga, que tem a Universidade do Estado do Amazonas, chega ali em Atalaia do Norte e às vezes chega até São Paulo. Sim. Né? Aí você desce um pouco o rio, né? Desce um pouquinho mais o rio. Aonde você encontra de novo desenvolvimento de pesquisa de universidade? Lá no município de Tefé, né? Onde tem outro polo, outro centro universitário. Então, assim, essa delimitação dessa zona obscura. Entre os municípios de São Paulo até Fonte Boa, infelizmente, quem faz esse papel são as escolas e de forma mínima. Sim. Né? Então, essa zona obscura, né, é que às vezes a gente grita assim, socialmente que a universidade se faça presente, leve atividades, né, científicas, levem projetos de pesquisa a serem desenvolvidos. Até porque, senão, a gente começa a retrair, né? A retrair de forma temporal mesmo, né? Onde a gente até passou por isso, a ciência ela passa a ser pouco valorizada, né? Ela é desvalorizada. Se ela não é difundida, se ela não é popularizada, ela passa a ser esquecida e muitas vezes questionada. Né? Então, esse é um grande problema da ausência das universidades nessas localidades. É uma percepção nossa, né? Professor, mas aqui no nosso podcast a gente fala sobre ciência, sobre pesquisas, não é? E sobre tecnologia. A tecnologia não tem ajudado a facilitar isso tudo? Claro que tem. De que ponto assim, a tecnologia ela nos permite, né, difundir essas situações? Ela passa também por um comportamento social, né? Ela passa por um comportamento social. E aí eu digo que é uma faca de dois gumes, né? Ela pode potencializar ou ela pode minimizar também, de certa forma. Entendi. Mas por onde que passa isso? Passa como papel de educadores, papel de pesquisadores, a gente difundir cada vez mais, indicar leituras. Sim. Né? Então, indicar plataformas dessa natureza, né? Senão a tecnologia vai ser usada por ser usada, né? Infelizmente. Mas eu vejo que é um ponto muito positivo na difusão, né? Na difusão e na popularização da ciência. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós vimos há pouco tempo atrás que a tecnologia era utilizada para questionar a própria ciência. Né? Então, a gente se depara aí com uma faca de dois gumes, né? Onde tu tem uma arma muito positiva para potencializar a difusão da ciência, né? Mas também você pode utilizar contra, né? Como fake news, né? Tudo que a gente já passou, infelizmente, né? Sim, muito bem. Professor João, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no nosso podcast Rádio Ciência. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, também no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e no Instagram. E o nosso próximo podcast vai abordar o assunto Rede Logística para Atividade Turística em Área de Fronteira, na Amazônia. Um estudo estratégico para a viabilidade socioeconômica no município de Benjamin Constant, no Amazonas. Obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast Rádio Ciência.